Bom dia a todos e a todas. Essa é a nossa primeira aula sobre uma introdução geral à sociologia, onde vamos trabalhar o histórico e os conceitos iniciais, da ciência da sociedade. O contexto histórico do surgimento da sociologia. A sociologia não é uma ciência muito antiga, Ela tem aproximadamente um século e meio e alguns fatos históricos, da modernidade contribuíram para o desenvolvimento da sociologia. E eu vou aqui citar alguns desses fatos, como a Revolução Francesa. A Revolução Francesa gerou uma nova forma de sociedade, liderada não mais pela nobreza antiga, e não mais com as classes, os servos e os nobres, mas baseada agora no operariado, e nos grandes comerciantes que compuseram o que se chama de burguesia, certo? Que é o dono do capital. A Revolução Francesa, ela tinha como lema a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então ela buscava superar a estratificação da sociedade feudal anterior, e buscava criar oportunidade para que um número cada vez maior de pessoas pudesse exercer a sua liberdade, tivesse igualdade de direito, e se construísse uma sociedade mais fraterna. E na Revolução Francesa, como consequência dela, foi proclamada a chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos, exatamente buscando esse ideário, de liberdade, de igualdade e de fraternidade, certo? Nos anos de 1848 ocorreram também várias revoluções na Europa, todas elas, de uma certa forma, influenciadas pela Revolução Francesa. E, paralelo a isso, principalmente, inicialmente na Inglaterra, se alavancou a Revolução Industrial, onde nessa Revolução Industrial, uma das questões principais foi o aumento acelerado da produção. As novas tecnologias permitiram que se pudesse multiplicar a produção. Então se percebeu que havia um grande progresso advindo dos incrementos tecnológicos, certo? E só que nesse processo da Revolução Industrial, as indústrias da época, elas exploravam muito a mão de obra, e a jornada de trabalho, de cada operário, chegava a ser a 16, 18 horas, E na luta desses operários, fazendo muitos movimentos, foram denominados de ludistas, e faziam greve, chegaram a incendiar a fábrica, provocando uma espécie de caos social, mas com o objetivo de ter uma condição de trabalho melhor. Então eles reivindicavam que fosse reduzido de 16 para 14 horas, depois para 10 horas, até que chegou ao patamar de hoje, que é uma jornada no geral de 8 horas e algumas categorias até de 6 horas. Mas para conseguir essa redução da jornada de trabalho diária, houve muita luta, houve muito sofrimento, houve muita coragem de enfrentamento, muito sangue foi derramado. Você tem uma ideia, o 1º de maio é em homenagem a trabalhadores que foram queimados dentro de uma fábrica por causa da luta pelos seus direitos, certo? Bom, o Auguste Comte, ele vai então analisar essa situação das revoluções políticas burguesas que criam uma nova ordem, liberdade, igualdade e fraternidade, para combinar com o progresso, o progresso advindo da Revolução Industrial. Então ele observa a necessidade dessa nova ordem, ou o surgimento dessa nova ordem, combinada com a Revolução Industrial na Inglaterra, que para ele representava o progresso. Então a Revolução Francesa com a Revolução Industrial que ocorreu na Inglaterra, essa última,
para o Augusto Comte, né, que foi o criador da sociologia, representava, né, um novo modelo. E ele vai procurar estudar, né, a dinâmica, né, as mudanças sociais, né, assim como o progresso, né? O progresso que ocorre na sociedade, que faz parte dessa dinâmica social, tanto o progresso que vem das reformas políticas, como o progresso que vem da Revolução Industrial. E procura também estudar a ordem, a estrutura, né, da sociedade existente. E aí surge, né, o conceito inicial de sociologia, né? O Augusto Comte é o fundador da sociologia, né? E inicialmente ele denomina de sociologia o equivalente à física social, né? Ele dizia que a sociologia era o estudo da estática e da dinâmica sociais, né? Ou o estudo da ordem e do progresso sociais. Ele criou o método denominado positivista. E o que quer dizer o positivismo? Qual é o conceito de positivismo? O que é que o positivismo representa? Então, para o positivismo, né, só é válido o conhecimento científico, o conhecimento comprovável, o conhecimento que pode ser verificado. Né? E o Comte ele se baseou na análise da evolução do conhecimento para chegar à conclusão de que o único conhecimento válido, segundo ele, era o conhecimento positivo ou científico. As fases da evolução do conhecimento, né, e o positivismo, né? Então, as fases da evolução do conhecimento para o Comte. Inicialmente, ele dizia, na sociedade mais antiga, né, mais primitiva, o conhecimento era o conhecimento mítico ou religioso, baseado em mitos, né, ou em religiões, onde as pessoas procuravam explicar os fenômenos que ocorriam na natureza, né, através da religião, dos deuses, etc. Depois, né, segue, né, ao conhecimento mítico, religioso, o conhecimento metafísico, né, que é o mesmo filosófico ou especulativo, que é onde as pessoas começam a raciocinar e, baseado na razão, né, vão criando determinadas explicações do mundo, né, do significado da vida, etc. E posterior a isso, sucede o conhecimento chamado positivo ou científico, que é o conhecimento que o Augusto Comte considera que é o único conhecimento verdadeiro. Então, para o positivismo, né, a ciência é o caminho para o progresso da humanidade. Ele defende a aplicação de métodos científicos na análise social. O positivismo influenciou os republicanos brasileiros, que colocaram na nossa bandeira o lema ordem e progresso. E esse lema ordem e progresso é o conceito da sociologia, inicialmente, que era o estudo da ordem e do progresso sociais. Por isso que na nossa bandeira, né, os positivistas brasileiros, que eram republicanos, né, ao proclamar a República, mudaram, né, a bandeira brasileira e colocaram esse lema, ordem e progresso. Bom, agora vamos passar então para o estudo, né, onde a gente vai distinguir o que é a ciência e o que é o senso comum. Né? Nós já vimos que o conhecimento científico ele se baseia, né, na verificação, na comprovação, na observação, etc. E o senso comum, né, segundo o que vários autores conceituam, né, é um conjunto de saberes e práticas produzido com base em experiência concreta das relações sociais. Só que o senso comum ele se baseia nas relações cotidianas. Ele não é um estudo sistemático, né, em que se observa essas relações para daí se tirar uma conclusão. Né? É como diz, vem da experiência comum, né, das nossas relações sociais. Já a ciência é o estudo sistemático e metódico dos fenômenos naturais ou sociais. Ciências e senso comum são opostos ou complementares. Há quem considera o conhecimento científico superior ao senso comum. E há quem considera que eles podem ser complementares. Por exemplo, segundo Paulo Freire, não há produção de conhecimento sem que haja conexão entre o sujeito que o produz e sua realidade social. Isso significa que o senso comum influencia o alcance e o tipo de conhecimento produzido. Bom, na sociologia, um outro conceito que é muito importante também é a socialização.
A socialização, ela é o processo que está praticamente em todas as relações sociais, né, durante toda a nossa existência. Ela significa o processo através do qual o indivíduo se integra, se adapta ao seu meio social, assimilando o comportamento que a sociedade, né, espera dele, né? E aí ele vai se ajustando, seja em relação à língua, né, aos costumes, às crenças, à educação, etc. Todos esses são processos de socialização. Outro conceito, outra categoria importante na sociologia, né, para se entender as relações na sociedade, né, é a interação social. A interação social ocorre quando, através da comunicação, as pessoas estabelecem contato umas com as outras, né? E há uma influência mútua, a influência recíproca. Então, no geral, a interação é um processo de influência recíproca. Não quer dizer que uma pessoa não possa influenciar mais, né, na relação com a outra. Pode sim, certo? E geralmente isso ocorre, principalmente quem detém mais conhecimento, mais poder, etc., tende a influenciar mais, certo? Então, nós aqui temos um resumo do histórico da sociologia. Vimos também quem foi o fundador da sociologia, o conceito dele de sociologia e a concepção dele do conhecimento e do estudo da sociedade. E agora estamos partindo para alguns conceitos gerais, da sociologia, como a socialização e a interação social, certo? Na próxima aula a gente prossegue para aprofundar esses estudos. Obrigado.